colocar? Fala o pastor então. Irmãos, pode senhor. Amém. Nós tivemos no dia 3 de 10 ou 26 de setembro, quer dizer, 3 de 10, obrigado, não é? 3 de 10, nós iniciamos uma palavra sobre família e iniciamos um ensinamento aqui. Domingo agora nós lemos uma palavra também. Nosso pastor Evaldo nos convidou para trazermos a palavra, embora tenha sido assim meio ensino, mas a gente procurou dar o melhor que Deus nos deu, tá? Então no dia 3 de 10 nós começamos uma palavra sobre família e nós falamos que a principal célula da sociedade, se chama família. E falamos que desta família, dessa principal célula, tá? O homem é membro desta principal célula. Ou seja, o homem é o cabeça dessa principal célula, certo? Nós falamos também que o homem agora como cabeça, ele é sacerdote, ele é profeta, ele é protetor e ele é provedor. Que acabe a luz, né? E aqui nós não temos de emergência. Então vamos lá, vamos voltar para cá. Deus está no controle de tudo, Ele é o Senhor do tempo. Amém? Então nós falamos, tudo está nas mãos de Deus. Nós falamos que o homem é sacerdote, é profeta, é protetor e provedor. Tá certo? Como sacerdote, ele é aquele que sacerdote, ele é aquele que tem uma responsabilidade sobre a sua família de apresentar ou interceder pela sua família. Bom, já que a gente sincroniza, tá certo? Falando sobre o profeta, que ele é aquele que traz a palavra de Deus para a família. Nós demos um exemplo aqui, né? O sacerdote, ele conduz a família, o povo, a quem? A Deus. Presta atenção que isso aqui é muito importante. Olha só, o sacerdote, ele tinha a função de conduzir o povo a Deus. O profeta, ele conduz Deus ao povo. É a mesma coisa? Não é a mesma coisa, tem diferença. Então nós falamos isso aí no dia
3:10, tá? Não conseguimos atingir as duas últimas palavras, que é o protetor e o provedor. Domingo nós demos uma palavra sobre o protetor, que o homem ele é o protetor da casa. Então nós temos aqui, eu queria que ficasse de pé, os casais que estão aqui, por favor, fica de pé para os casais que estão aqui. Nós temos 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Temos aí 7 casais, tá bom? Agora eu queria que ficasse de pé os homens que também são casados, mas a esposa não está, por favor. Tá? Pode sentar. Agora eu queria que ficasse de pé as mulheres que são casadas e o esposo não está. O caminho levanta a mãozinha. Mulheres casadas e o esposo não está. Temos. Tá, só isso. Então, só para eu me sintonizar e enfatizar algumas coisas muito importantes, tá bom? Então eu falei aqui que o sacerdote, vamos recapitular, o sacerdote, qual é a função dele? Ele conduz o povo a Deus. O profeta, vontade de Deus ao povo. O protetor é aquele que vai proteger a sua família. Se não tem o esposo, a esposa está nessa função de proteger os seus filhos, tá certo? Se é uma mãe solteira ou um pai solteiro e cuida do filho, da mesma forma, tá? Então nós temos uma pincelada sobre essa situação. Correndo aqui, só para a gente fazer uma prévia aqui. Finalidade, olha só, estou falando sobre a finalidade do homem, a função do homem. Comecei domingo e vou continuar nela. Porque o homem tem uma função. Quando um casamento não vai bem, quando o homem não cumpre a sua função, escuta o que eu vou falar aqui, ó. A responsabilidade de um casamento não está na mulher, está no homem. Alto. A responsabilidade do casamento não está na mulher, está no homem. Isso aí pode até alguém falar, discordar do seu pensamento. A mulher vai ter uma participação muito grande, os filhos também, mas a responsabilidade ela é do homem. O homem é o sacerdote, o homem é o profeta. O homem é o protetor, o homem é o provedor, certo? Então, se o lar não vai bem, o homem precisa ver o que está acontecendo, mas a responsabilidade é dele, certo? Se tiver alguém que discorda, vou nem pedir para levantar a mão, depois, mas biblicamente, né, pastor Belo? Está certo? Pastor Cleber, está certo? Biblicamente é do homem. Vai ter os problemas, as dificuldades, são pormenores, mas a tutela do lar está sob a direção do homem. Então o homem, como profeta, qualquer problema que tiver na sua casa, você é o responsável em botar o seu joelho no chão, em orar, em pedir direção a Deus. Jó fazia sacrifício pelos seus filhos pecavam, ele fazia o sacrifício, ou seja, ele apresentava os seus filhos ao Senhor, e vocês sabem da história de Jó, tá? Como provedor. Agora a gente observa que, eu falei ontem, que às vezes quando o marido não cumpre o papel, ele força a mulher a cumprir um papel que não é dela, e isso não é certo. Então cada um tem o seu papel, tá certo? Deixa eu correr aqui que eu quero tirar já essa folha aqui, vamos lá. Eu falei num ponto de casal aqui, eu ministrei sobre Unidos para Sempre, lembra, né, pastor Ivaldo? E eu enfatizei sobre Gênesis. Vamos abrir Gênesis, capítulo
2, capítulo 3, Gênesis capítulo 3 e verso 6. Eu quero só enfatizar isso, só para a gente dar uma. Gênesis capítulo 3 e verso de número 6. Olha só. Acharam aí? Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu, e deu também ao seu marido que estava com ela, e comeu. Então foram o quê? Abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. Coseram, pois, folhas de figueira e cingiram. Verso 8. Então, ouvindo a voz do Senhor, que passeava pelo jardim, pela viração do dia, esconderam-se o homem e a sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Verso 9. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Porventura Deus não sabia onde ele estava? Claro que sabia. Onde estás? Verso 10. E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, tive medo, porque estava nu, escondi-me. Verso 11. Perguntou-lhe Deus: quem te mostrou que estava nu? Aí o que ele responde? Quem está com a Bíblia aberta, o que ele responde? A mulher que tu me deste como companheira me deu do fruto e eu comi. Verso 12. Disse o homem à mulher, verso 13. Então disse o Senhor à mulher, disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então nós vemos aqui, só uma pinceladazinha, quando Deus pergunta para o homem o que aconteceu, aí ele joga a culpa em quem? Na mulher. Ele diz que a mulher que tu me deste me deu fruto e eu comi. Ele comete dois erros ali. Primeiro, que ele não assume o seu erro. Aí ele joga o seu erro na mulher. Mas ao jogar o seu erro na mulher, ele faz uma acusação grave a Deus. Observaram isso? Porque ele diz assim: a mulher que tu me deste, ou seja, eu não te pedi. Quem te pediu, mulher? A mulher que tu me deste me deu fruto e eu comi. Ele fez ali, ele sai da sua responsabilidade, não assume o seu papel, a sua responsabilidade, e ainda joga uma culpa em Deus, porque Deus é que deu a mulher para ele. Vocês têm um verso aí que ele pega uma mulher para Deus? Não tem. Então a gente observa que isso é algo muito grave, um erro muito grave que ele cometeu. Mas o que eu quero enfatizar aqui é que esse verso que ele fala isso, Deus agora sentencia, mas vocês nunca mais vão ver Adão acusando Eva. Em nenhum outro versículo da Bíblia vocês vão encontrar Adão repetindo o mesmo erro, ou seja, acusando Eva novamente daquilo que ela tinha feito. Ou tem? Tem? Não tem. Adão só vai fazer essa acusação aqui. Deus sentencia, sai do jardim, e nenhum outro versículo vocês vão encontrar Adão apontando o erro de Eva novamente. O que eu aprendo aqui? Eu falei no culto de casal que você nunca deve falar mal da sua mulher. Adão ele se atentou para isso, ou seja, ali ele prestou uma satisfação do que Deus tinha perguntado, mas acabou. E Adão termina a sua vida junto com Eva. Eu quero enfatizar que o fato de Eva ter cometido um erro muito grave, ou seja, bem dizer, quase que acabou com o ministério de Adão, mas não foi motivo de... Hoje qualquer coisinha as pessoas se separam. Você já pensou no erro que aconteceu lá no Éden?
Um dos maiores culpados foi a mulher. Um dos maiores culpados foi a mulher, mas não foi a maior, porque o maior culpado quem foi? Adão. Por que Adão foi culpado? A ordem para não comer foi dada a quem? Adão. E vocês observem que quando Eva comeu, a gente pesquisando aqui dá a entender que a Eva estava meio sozinha. Aí depois Adão chega e dá para ele. Por isso que é muito importante haver a comunhão entre o casal. Às vezes está distante, mas está em comunhão, está ligado? O fato de estar junto não quer dizer que está em comunhão. Então às vezes está no serviço, mas a mulher está intercedendo pelo esposo, e etc, etc, etc. É só pincelada nessa parte, tá bom? Agora eu quero, vamos para frente aqui e voltar ao culto de ontem, tá? De domingo. Então domingo eu falei sobre as famílias, tá? Dei continuidade à família, deveres da família, e nos deveres da família eu comecei com o pai, com o homem. Nós falamos que o homem é o cabeça do lar, exemplo de tudo. 1 Timóteo capítulo 3, verso 2, o que está escrito lá? Timóteo 3, verso 2? Nós falamos ontem, 1 Timóteo 3, 2. O desejo episcopado deve ser repreensível, marido de uma só mulher, hospitaleiro e apto a ensinar. Essa eu falei, até enfatizei que isso aí não é só para quem é pastor, esse é o dever do homem, hospitaleiro, tá? Honesto, não dado ao vinho, irrepreensível. Então o homem, quando ele é assim, ele mantém a postura de liderança no lar. O que faz o homem perder a liderança no lar são seus erros. Os erros de um homem fazem ele perder a liderança do lar. Tá certo? Então a gente precisa tomar muito cuidado e sermos irrepreensíveis, sermos exemplo. Eu falei ontem que quem tem que reconhecer a sua liderança não é o seu vizinho. Quem é que tem que reconhecer? Seu lar, sua esposa, seus filhos é que tem que reconhecer isso, tá certo? Falei também ontem, só para recapitular, que a negligência nossa, quando nós não fazemos o que devemos, a gente força a mulher a fazer o que não é dever dela, certo? Falei sobre o pai que conduz a noiva até o altar. O que quer dizer isso? Transferência de responsabilidade. Então quem estava aqui ouviu, estou dando uma pinceladinha porque tem pessoas que não estavam no culto domingo. Então eu falei que o fato do marido, do pai levar a filha no altar, quando chega lá entrega para o noivo, aquilo ali é uma transferência de responsabilidade. Em outras palavras, até aqui eu criei, até aqui eu cuidei, até aqui eu protegi, até aqui eu fui o profeta dela, até aqui eu fui o sacerdote dela, a partir de hoje está na sua mão. Então a responsabilidade é sua, de você dar continuidade, iniciar uma família com uma mulher, com uma moça, que até aqui eu deixei ela intacta. E estou te entregando ela assim, certo? Agora vai os dois viver e vai se conhecer. Aí quando vai se conhecer, aí começa a acontecer alguns problemas, porque o camarada quando namorou, ele só quis namorar, ele não quis conhecer a menina. Ele ficou tão obcecado pela menina que esqueceu de observar a família. Ele ficou tão obcecado pela caça que esqueceu de observar os demais. Então namoro, os jovens que estão aí me ouvindo, tá? Namoro não é você ficar só namorando a menina e esquecer de observar a família, como que a menina se comporta no lar. Da mesma forma o menino, porque a menina que não obedece o pai não vai te obedecer quando casar, porque o filho que não gosta de trabalhar, quando casar com você, não vai gostar de trabalhar. Vocês estão me entendendo? Esses detalhes são vistos no namoro, porque quando não se vê esse detalhe no namoro, aí o que acontece? Aí quando casa, aí acorda com a mulher que não casou. Não foi com ela que eu casei, mas ela até contou um exemplo na jornada que eles foram lá, não é isso? Aí a mulher deu um exemplo lá, aconteceu um fato muito interessante, olha só. O rapaz casou com a mulher
maquiagem, né? E aí quando casou com ela, e quando acordou, né, a mulher estava sem maquiagem. Aí ele espantou e falou: mano, não é essa que eu casei com ela, não. O que houve? Não, ele queria, eu estava arrumado e tal. Não é você não. Você sabe o que ele fez? Ele abriu um processo e pediu a indenização porque ele foi enganado. A maquiagem, ela nada mais é do que a pessoa querer ser aquilo que não é. Então ela camuflou muita coisa, entendeu? E o namoro, você precisa de descobrir. Você precisa de ver a menina sem maquiagem também. Porque senão você vê ela no hoje, nós estamos no Photoshop que fala? Photoshop. Você olha pessoas ali no Facebook, irmãos. Eu tive uma inquilina que alugou uma casa minha, e depois ela me pediu para adicionar no Facebook lá, o convite eu aceitei. E no Facebook, você olha assim, a pessoa é totalmente diferente. Quando eu fui conhecer ela, para fechar o negócio e alugar a casa, eu quase que eu falei: não é você não é outra não. Porque essas coisas são muito complicadas. Então, isso precisa ser visto antes do casamento. Que depois que você casar, é a mulher que você vai acordar com ela todos os dias de manhã. Aí você deita cá, conhece a mulher, quando você acorda do lado assim, misericórdia, né? Aí dá um infarto e a mulher já fica viúva no primeiro dia, né? Então vamos correndo aí, tá? Então observem só, falamos também sobre o autoritário e a autoridade. Quando que um homem, quando que um homem, Beto falou que apanhou, não estão batendo ninguém não, Beto, é a palavra, tá? Quando que um homem se torna autoritário? Quando a autoridade dele não é respeitada dentro do lar por causa de situações que ele mesmo causa. Em outras palavras, resumida, quando ele perdeu a autoridade. Aí ele quer adquirir autoridade à força. Aí ele vira autoritário. Agora, se você sente que a coisa caminha para esse lado, aí o que precisa? O meu tema é restaurando a liderança do lar. Por isso eu estou falando sobre o homem. Então, enquanto eu estiver falando do homem, o tema é esse: restaurando a liderança do lar. Ou seja, não está perdido. É preciso a gente aprender e fazer o deverzinho de casa. Automaticamente meu lar vai ser restituído, porque é o que Deus quer. Meu lar vai ser restaurado. Vai depender da minha esposa? Não, depende de mim. Vai depender do meu filho? Não, depende de mim. Eu sou o sacerdote, eu sou o cabeça. Foi eu que Deus colocou para liderar uma família. Aí tem pessoa que assume um serviço. Aí eu estou usando um gerente aqui na fábrica. A fábrica está com um problema sério. Cada um faz o que quer, aí bota um gerente lá. O gerente chega lá, se ele for gerente mesmo, o que vai acontecer? Acabou. Daqui 3 meses o patrão vai chamar e vai: parabéns, uma fábrica tal, porque tem líder. Então, se Deus colocou como líder, assume o papel de líder. E observe que você põe uma fábrica desde o início, novinha, você vai formando, você vai cuidando. Você assumiu ali, o pai te deu a moça, e você vai cuidando dela, aí daí 3, 4 meses já não tem mais respeito, briga e mais briga, até causar separação. Não aprendeu a viver um com o outro. A responsabilidade está no cabeça, tá certo? Falamos também rapidinho sobre tenha cuidado de si mesmo. E aqui eu começo a dar continuidade. Eu falei que a Bíblia diz: tenha cuidado de si mesmo. 1 Pedro capítulo 5, verso 8. Vamos ler aí? 1 Pedro 5, 8. As partes que você precisa tomar cuidado, tá? Quem achar aí pode ler. Vou falar sobre uma mente sóbria, sede sóbria. Pode ler, quem achou? 1 Pedro 5:8. Isso. Estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Fiquem firmes na fé e enfrentem o inimigo, porque vocês sabem que no mundo inteiro os seus irmãos na fé estão passando pelos mesmos sofrimentos.
Mas depois de sofrerem por um pouco de tempo, o Deus que tem por nós um amor sem limites e que chamou vocês para tomarem parte na sua eterna glória, por estarem unidos com Cristo, Ele mesmo os aperfeiçoará. Amém. Amém. Observe que o verso 8 vai dizer: sede sóbrio e vigiai. Na tradução do irmão Tiago, fiquem atentos e mais o que é? Estejam alertas. Estejam alerta. Ou seja, isso aí é estar lúcido. Eu falei ontem, domingo, que nós precisamos saber quando o diabo está entrando. Você precisa saber quando existe uma brecha que o diabo está entrando no seu lado. Às vezes ele entra através da esposa, através de um filho e através do próprio marido. Então precisa se atentar para isso, porque se você não ficar alerta, aí lá na frente você vai ver que você perdeu a dracma. Mas onde foi o erro? Aí eu perdi a dracma lá atrás, aonde? A Bíblia diz que enquanto dormiam, veio o inimigo e semeou o joio. De quem é a responsabilidade? Semeador. Semeou por quê? Porque alguém dormiu. Então a responsabilidade do problema é de quem dormiu. O semeador é a função dele. Ele vai lá semear o mal. Essa é a função do diabo. Agora eu preciso vigiar. Tá certo? Então precisamos de estar atento. Vamos lá. Postura do homem. Dever do esposo: tenha cuidado de ti mesmo, fisicamente, mentalmente e espiritualmente. Aqui que nós paramos ontem, tá? Espiritualmente nós falamos de Colossenses capítulo 3, que diz o quê? Se já ressuscitaste com Cristo, as coisas que são lá de cima, onde Cristo está sentado, então você precisa cuidar da sua vida espiritual. Você precisa ser um sacerdote espiritual na sua casa. Se você for um homem de Deus na sua casa, sua esposa vai te reconhecer como tal, seus filhos vão te reconhecer como tal. Ah, pastor, mas se o senhor está falando do homem, a mulher também, se ela for uma serva de Deus, o marido vai reconhecer ela como tal. Mas é o assunto por enquanto é o outro, né? No fim de hoje. Ame a sua esposa. Ame a sua esposa. Vamos para 1 Coríntios, capítulo 7. Ame a sua esposa. Vamos ler capítulo 7, verso de número. Olha a partir do primeiro aí até o verso de número 5. Vamos lá. Quem pode ler para nós? Ora, quantas coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse mulher. Mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher, e cada uma tem o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. E também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. Não vos desfraudeis uns aos outros, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes a oração. E depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Amém? Aí ele diz no verso 6, para fechar: porém digo isto como que por permissão, e não por mandamento. Ou seja, é um conselho que eu estou dando. O Paulo quer dizer isso. É um conselho que eu estou dando, mas é um conselho bom. Então vamos estudar esses versos agora hoje, certo? Vamos lá. Então, verso primeiro aí que nós lemos: ora, quanto às coisas que me escreveste, bom seria que o homem não tocasse mulher. Então, Paulo aqui, ele está dando um conselho que seria bom que o homem ficasse só. Certo? Estou certo ou não estou? É isso? Ele está dizendo que seria bom que o homem nem tocasse mulher. Não sei porquê. Alguns historiadores dizem que ele se decepcionou
que ele tinha um rastro, experiência má, enfim, não importa. Ele achava bem ele ficar sozinho, certo? Assim como tem pessoas, a gente vê hoje filhos, tá? Minha esposa fez uma pergunta para a Juju hoje, não foi? Na mesa. O que você perguntou para ela? Juju, casar é bom? Esqueceu, né? Ela perguntou para Juju, Juju, casar é bom? O que ela respondeu? Não lembra? Falou, não. Por que não? Se eu fizesse essa pergunta para vocês, casar é bom? Se eu fizesse essa pergunta, né? Não estou fazendo não. Mas se eu perguntasse, casar é bom? Eu vou dizer para vocês uma coisa. Está sendo gravado ali. Não sei quanto tempo vai durar esse vídeo, mas muitas pessoas, muitas, responderiam que não é bom. Eu fiz uma pergunta no culto de casal, o pastor Evaldo vai lembrar disso, a Ellen também vai lembrar, e ela está na cozinha, mas ela está também ligada. E eu fiz uma pergunta: se sua esposa, se seu esposo, tantos anos de casado, te perguntasse, me conhecendo os meus defeitos, a gente junta há tantos anos, você casaria comigo de novo? Eu fiz essa pergunta no culto de casal, tá? Para ninguém responder. Você estava vendo? Tá vendo? Isso é muito importante. Isso aí é um termômetro que nós devemos nos atentar para ele. Ah, mas eu tenho 1 ano de casado. Ah, eu tenho 5 anos de casado. Vou fazer 50 anos de casado. Mas se fizer essa pergunta, porque a vovó da Valéria, a saudosa vovó da Valéria, foi casada com o esposo, quantos anos? 40 anos. Quando os filhos todos casaram, né? Aí o que ela fez? Separou. Meu sogro, quando nós casamos, passou um tempo ele não quis mais. Por quê? Porque às vezes alguns casais estão juntos, mas não são felizes. Deus falou muito comigo nessa mensagem. E eu estou muito tranquilo em transmitir. Deus não quer que isso aconteça. E quem tem que ver a sua felicidade não é o seu vizinho. Não adianta andar, não adianta, né? Mas não quer dizer muita coisa. Anda grudadinho, né? Na cidade, mas às vezes separado de coração. Um pastor esses dias ligou para mim um áudio de... Foi contigo que eu falei o tamanho do áudio dele? Um áudio de mais de 10 minutos. E ele falando, ó, pastor, cabeça branca, velho, mulher também velha, 50 e poucos anos de casado, e já separado de cama há mais de 5 meses. A primeira separação, observem aqui, ó, olhem para mim, presta atenção aqui. A primeira separação não acontece lá no cartório. A primeira separação acontece no coração. Quando a pessoa vai se enchendo, se saturando e bota no coração, não quero mais. Ainda está na mesma casa, ainda está na mesma cama, mas não quero mais. A segunda separação vem de cama. Quando um começa a dormir no sofá, outro começa a dormir na cama. A terceira separação vem quando já não dorme em casa. Aí já arruma outro lugar para dormir. E assim vai indo, e o diabo vai trabalhando. Deus não quer isso. Deus quer que o seu lar, que a sua casa, que a sua vida, que a sua família seja um pedacinho do céu. É isso que Deus quer. Por quê?
E quando essas coisas acontecem, obstrui a chamada. Quando essas coisas acontecem, a sua chamada, o seu ministério, ele começa a ser embaraçado. Deus não quer isso. Deus quer que a sua família e o seu lar seja uma bênção. Deus quer que o seu lar seja uma bênção para outras famílias. Deus quer isso? Então a gente observando essa situação, vamos lá. Nós estamos em 1 Coríntios capítulo 7. Verso 2 diz assim, ó: mas por causa da prostituição, cada um tenha a sua própria. Você sabe o que é a sua própria? É aquela que você comprou e pagou. É aquilo que é propriedade seu. É aquilo que está registrado no seu nome. Tem a sua. Valorize a sua. Não valoriza do vizinho. Não valoriza a que passou na rua. Ah, mas a minha já está parecendo Fusquinha 162. É porque você deixou ela assim. Você doutor, se você cuidar dela, ela vai ficar bonitona. Aí não vai ser um Fusquinha 60. A gente às vezes encontra o Fusquinha 60, 66, mas ó, reformadinho, né Beto? Caprichadinho. Então é a sua esposa que cuida dela. Se você não cuidar dela, aí quando chegar na frente, você vai querer trocar uma de 40 por 2 de 20. E aí fica ruim. Então, cada um tem a sua própria mulher. E cada um tem o seu próprio marido. Então, da mesma forma, a mulher deve cuidar do seu marido. Eu falei domingo aqui rapidinho, uma pincelada sobre o marido cuidar de si. Ele precisa cuidar de si, irmão. Falei que a mulher fica um tempão lá, cuidando da unha. E tá certo que tem coisa que tem um pouco de exagero, né? Eu até entendo. Mas tem que dar uma cuidada. Eu nunca fui manicure. Minha manicure é aqui. Nunca fui manicure. Mas eu já tive que ir em pedicure. A unha começou a encravar, aí tive que marcar lá e fui lá e aproveitava, já dava um tratinho no resto. Era só o dedão, mas dava um tratinho no restinho. E até olhei minhas unhas esses dias aqui e falei, caramba, tem que dar uma idinha lá, né, para dar uma ajeitadinha. Né? Então a gente precisa entender que precisa cuidar de si, da saúde, se alimentar bem, dormir bem. O marido precisa se alimentar bem, né? Se alimentar bem não é comer muito, é você se alimentar para ter saúde. Eu ministrei no culto de casal aqui um tempo atrás e eu falei sobre os hormônios. Quem lembra? Se não lembra, só se não me lembra. Eu falei sobre os hormônios. O nosso corpo produz hormônios. E se você não se alimentar devidamente, seu corpo vai deixar de produzir hormônios. É a área que eu vou entrar agora. Aí quando você começa a ter falta de alguns hormônios, aí você começa a falhar em algumas áreas. Você sabe que quando você dorme, você produz um hormônio que é o hormônio do sono. E é por isso que você quando dorme, você fecha o olho. Porque esse hormônio ele é produzido no escuro. No claro o seu corpo não produz. Então por isso que o olho é fechado, para o corpo produzir o hormônio do sono. E aí você dorme. Você não sabia disso, observe isso. E dentre esses hormônios existem outros hormônios. E vamos para frente que eu vou chegar mais na frente dele, tá? Verso 3. O marido, aqui eu começo. Tenho meia hora. O marido, o que diz aí? Vamos falar juntos? Eu quero que vocês leiam esse versículo aí. Verso 3. O marido pague à mulher a devida, da mesma sorte. A minha versão diz assim: o marido pague à mulher o que lhe é devido. Tem alguma tradução aí, a sua aí, Tiago? Como é que está? O homem deve cumprir o seu dever como marido, e a mulher também deve cumprir o seu dever como esposa. O homem deve cumprir o seu dever como marido, e a mulher deve cumprir o seu dever como esposa. Deveres,
eu ia perguntar agora, Ellen. Aí a Ellen já clareou para nós ali, ó. O que isso quer dizer? Aqui está falando do marido lavar a louça? O marido deve satisfazer sexualmente sua mulher. Ó, e o versículo está falando disto: o marido pague à mulher a devida benevolência. O marido pague à mulher aquilo que lhe é devido. O marido deve deixar a esposa satisfeita. Da mesma forma, a mulher ao marido. Por que hoje existem muitos problemas? Ó, uma velha, muito tempo de crente, esposa, eu, Evaldo, assim, Beto, né? Quantos ensinamentos vocês já ouviram falar desse versículo aqui? Isso é coisa que não era pregada na nossa época. Eu até fiquei preocupado domingo eu fiquei preocupado, pastor Evaldo, com todo respeito, né? Eu falei, cara, eu vou pregar a palavra agora que Deus me deu, tomara que eu não chegue onde eu preciso chegar. Porque, com todo respeito, né, estavam as pessoas mais idosas, o obreiro mais idoso, e a mentalidade às vezes é fechada, e podia até me causar um problema, né? A pessoa levantar na hora e falar sobre isso, mas essas coisas não eram faladas, essas coisas não eram ensinadas, e é por isso que muitos casamentos estão com problema. Você sabia que, observe o que eu vou falar, escute o que eu vou falar, presta atenção. 80% dos casamentos desfeitos é porque não há satisfação nessa área. O casal pode morar debaixo da ponte, pode não ter um móvel novo, pode não ter o que for. Se um completa o outro, eles são felizes. Agora pode morar num palacete, se o marido não cumpre o papel dele como homem e a mulher não cumpre como mulher, não serve um para o outro. Pastor, tem uma pesquisa que diz 80% hoje de casais que se queixam da falta de intimidade, a ausência do diálogo é a principal causa disso. Com certeza. Vocês estão entendendo? Nós precisamos nos atentar para isso. Por que eu falei primeiro ter que cuidar de ti mesmo? Porque eu tenho que cuidar da minha saúde. Que eu preciso, quando chegar na hora que a minha esposa precisar de mim, eu preciso estar inteiro, né? Vocês estão muito contraídos, muito tensos. Fiquem tranquilos. Não, a gente está ouvindo. A gente está prestando atenção. Mas vocês concordam comigo? Eu preciso estar inteiro. A mulher da mesma forma. Porque às vezes o marido trabalha demais e quando chega na hora, vira o crente DVD. Deita, vira e dorme. Aí já era. São áreas que nós precisamos nos atentar, porque é um patrimônio que Deus me deu para eu cuidar. E como que eu cuido? Só pegando dinheiro, toma, vai lá no shopping lá, aí fica livre da mulher? Não. Sim, senhora. Tem que ver também que não pode faltar, não pode ter demais. Isso aí se chama, a Valéria falou que não pode faltar, mas também não pode ser demais. Meu pai dizia que tudo demais mata. Tudo demais não é bom. Isso aí se chama temperança, se chama ponto de equilíbrio. Eu falei num culto de casal, eu fiz uma pergunta. Vou falar daqui porque muitos não estavam. Por isso que é ruim você faltar no culto de casal, principalmente quando eu vou ministrar, porque eu ministro o que você precisa ouvir. Tem essa história de eu ficar ali enchendo, eu ministro o que você como casal precisa ouvir. Por isso eu vou lá, estudo, oro a Deus e procuro trazer onde está o problema. E eu falei, fiz uma pergunta num culto de casal. Por exemplo, o marido vai lá e tem um momento a dois, aí ele fica satisfeito, tá? O espermatozoide, por exemplo, a ejaculação, quanto tempo demora para o homem repor aquela ejaculação? Quem sabe responder? Quem se lembra? 72 horas é a fecundação, né?
Não é fecundação que eu estou falando. Ejaculou. Agora o que acontece? Aqueles espermatozoides que saiu, quanto tempo demora para eles se reporem? Demora muito. Demora muito não. Demora muito não? Hã? 5 dias? Não, eu falei, mas não foi 5 dias não. Isso é muito importante, o homem se atentar para isso. Você sabe por que tem, em muitos casos, ó, presta atenção aqui, ó, eu estou com um copo d'água aqui, se eu for enchendo ele vai transbordar. Se ele estiver quase transbordando, tá? E eu pego o pinga-gota, eu boto aqui, encho ele e jogo fora. Eu vou ter um monte aqui mais. Mas esse que eu joguei fora, quanto tempo ele demora para poder reproduzir de novo do jeito que está? Isso que eu quero saber. Podem pesquisar. 3 a 4 dias. Até 72 dias. Eu ia responder, pastor, que está um tanto ligado ao hormônio, saúde e a condição física, mental e psíquica do homem. Com certeza. Por quê? Uns vão reproduzir antes. Exatamente. Mas existe casos de até 2 meses. Exatamente. Sim. Mas e o tratamento? Somente Hã? mas se leva 72, não peça 32 dias, e o caso da gravidez? Não, nada a ver. Aquele que ejaculou vai engravidar, acabou. Estou falando de reposição de espermatozoides. Então, aí agora eu vou responder o que eu falei agora há pouco. Existem muitos casos de pessoas que têm relações, muita relação, e a mulher, às vezes, ela toma remédio. Então você passa aí um tempão. Aí o que acontece? Se você tiver muita relação, o seu esperma vai ficando fraco e você não consegue mais engravidar a pessoa. Exatamente. Entendeu? Então por isso nós precisamos nos atentar para essa situação em termos de saúde. Eu estou tratando sobre saúde, falando sobre saúde, tá certo? Deixa eu correr aqui que eu quero chegar num fato importante. Então o marido paga a mulher a devida benevolência, da mesma sorte a mulher ao marido. Verso 4, o que está escrito aí? A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido também da mesma forma. O marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas também a mulher. Por causa desse versículo, a pergunta é: que benevolência é essa do 3, levando em consideração o que a irmã Valéria falou? Que benevolência é essa? Ou seja, isso é a satisfação, é o prazer, é o bem. A mulher precisa estar bem nesta área. O prazer é o tempero, sem ele ficaria mecânico. Ué. Então, é isso que eu queria. Certo. É isso que eu queria esclarecimento, pastor Rodney. O prazer não depende de quantidade e nem de impulso. Fundamental isso aqui, ó. Isso que o pastor Kleber está falando aqui, ó. Presta atenção aqui, por favor. Ó, isso que ele falou aqui é fundamental. O prazer, essa satisfação, essa benevolência, não depende de quantidade, e sim de qualidade. Com certeza, com certeza. Até porque o momento da intimidade é diferente entre o homem e a mulher. O homem é muito momento, a mulher é mais emotiva. Quanto mais saúde emocional para a mulher, melhor é na intimidade sexual para a mesma. Por isso que quando você vai namorar, quando você vai ter o seu momento com a esposa, é preciso preparar a esposa. Às vezes o marido já aborrece a esposa cedo, já manda as mensagens mal para a esposa, e chega à noite. Tem que ajudar a gravidez para pegar fogo. Então é importante a gente observar essas situações. Está relacionado ao que eu estou falando aqui. Esse é o cuidado que você tem que ter de si mesmo, tem que cuidar de si mesmo, porque senão você perde, aí só vai dar valor depois que perde. Estou dizendo isso
Porque eu sempre, não só para minha esposa, mas para todos que eu compartilho o ensino, eu ensino que esse prazer que nós estamos estudando aqui, entre um casal, não pode ser considerado sexo, mas sim amor. Tem diferença. É que na verdade Tem o sexo aí ele é empregado Tem no. diferença, exatamente pelo que a Vera falou. A mulher é um fogão de lenha. Claro. O homem é um fogão a gás. Tem Esse corpo, sexo corpo. aí ele é empregado no grego como coito, intimidade. Foi feita uma matéria na Vanguarda e eles descobriram o seguinte, a nível pesquisa, descobriram que o casal que melhor são na intimidade são por consequências que às vezes de homem que auxilia suas mulheres em casa. Por isso amor. Isso que o senhor está falando está em Pedro 3,7. E diz o que lá? Igualmente vós maridos, vivei, coabitai com a mulher com entendimentos, sendo ela o vaso mais fraco, Certo? para que Agora vamos não pro verso- sejais impedidas Vamos vossas para o verso orações. 4 aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu quero só dar uma palavrinha para os irmãos. Irmãos, fiquem tranquilos. Tem alguns adolescentes, mas isso não tem nada a ver. Fiquem tranquilos, tá? Porque nós estamos usando as palavras lógicas e o que estamos falando não é nenhuma novidade para eles. Claro. É isso que eu estou falando aqui. Tem adolescente que se você for perguntar também te dá aula. Com certeza. Hoje dá. Antigamente, ficava com o cabelo branco e não sabia nem o que era isso. Agora não. Então fiquem tranquilos. Vamos lá. Deixa eu ver meu horário aqui. Ó, agora o verso de número 4. Prestem, agora eu queria que vocês prestassem atenção no verso 4. O que diz o verso 4 aí? Vamos falar junto aí? 1, 2, 3, vamos lá? Verso 4 de 1 Coríntios capítulo 7, vamos lá. Mas tem uma mulher. Verso 4: a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. Do mesmo modo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. E aí, pastor? O marido tem poder sobre o seu corpo ou não tem? Hã? A mulher tem poder sobre o seu próprio corpo ou não tem? Hã? A Bíblia está dizendo que não tem. Mas tem ou não tem? A mulher sobre o corpo do marido, senhor pastor, eu estou confundindo. Ó. Sobre o corpo dela. Verso 4: a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, Seu próprio corpo. mas tem o marido. Ou seja, o marido que tem poder sobre o corpo da mulher. E da mesma forma, A mulher tem sobre o marido. certo? O que a Bíblia quer dizer com isso? Vamos responder essa pergunta com um versículo. Gênesis capítulo 3 e verso 16. Queria que eu lesse também. Aí está a resposta. O Senhor disse à mulher: você terá muitas dores durante a gravidez. Com sofrimento, só considerará a luz filhos. Apesar disso, seu desejo será para o seu marido, que ele a dominará. Entenderam aí? Então você vai ficar grávida, você vai ter filhos, e o seu desejo será para quem? Marido. Então, o desejo da mulher está no marido, o desejo do marido está na mulher. O que a Bíblia está dizendo aqui é justamente isso. Então, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. Observe uma coisa: quando você se autossatisfaz, preste atenção, o que eu estou falando não é novidade, o que eu estou falando não está lá fora, o que eu estou falando é, está no nosso meio, é o mundo que vivemos. Quando você se autossatisfaz, certo? Presta atenção. Quando você se
se autossatisfaz, você está usurpando algo que é seu, mas não é direito seu. Deu para entender? O que é usurpar? É você tomar a força sem ter direito. Nós temos exemplos na Bíblia de pessoas que fizeram assim. Então você observe só, vou fazer uma perguntinha. Quando você trabalha num supermercado, quem te paga? Patrão, certo? Você trabalha no supermercado, você já trabalhou muitas vezes, né? Quem te paga? Patrão. Mas e se você for caixa? Quem te paga? Quem paga, Esther? Patrão. Você sabe que vai chegar o seu dia do pagamento, se você estiver trabalhando no caixa, e você vai ter lá, sei lá, R$2.000 para receber. Você pode enfiar a mão no caixa e pegar o dinheiro? Ah, não já está vencendo o seu mês? Você não vai receber? Por que você não pode enfiar a mão no caixa e pegar o dinheiro e só avisar que pegou, nem avisar que pegou? Talvez ele vai chegar no caixa e fazer isso, que a gente pensou em fazer. Ô Esther, dá licença aí, está chegando hoje é seu pagamento, quanto tem aí? Ah, tem R$5.000, tira R$2.000, toma. Ele pode fazer isso, você não. Entenderam o exemplo que eu dei? O filho pródigo, Lucas capítulo 15, é isso? Filho pródigo. O filho pródigo, ele teve esse tema aqui. Era direito dele? Era. Quando? Depois da morte. Ou seja, ele matou o pai vivo. Ele sepultou o pai vivo. Quando ele chegou com o pai e falou assim: dá-me a parte da fazenda que me pertence. Não era agora, filho, é seu. Por isso que o pai falou para ele quando ele voltou: filho, tudo, o outro filho, né, o mais velho, tudo isso aqui é seu. Você está brigando por causa de um bezerro cevado, filho, o mais velho? Tudo isso aqui é seu. Ou seja, o filho às vezes esqueceu que tudo era dele, e o outro sabia que uma parte era dele. Um não pediu, mas o outro pediu antecipadamente. Então, guarde essa frase que eu estou falando para vocês, ó. Todas as vezes que você se autossatisfaz, você está usurpando um direito que é seu, mas a autoridade não é sua. Pastor, eu cheguei a ministrar sobre esse texto e eu até utilizei que um dos princípios exegéticos do texto está pautado exatamente que não dá o direito do homem olhar para a mulher e pensar o seguinte: como a mulher é minha, vou fazer o que dá na telha. Não é esse direito ortogado a ele. Não. Por isso que o pastor Cleber falou, agora há pouco, que o importante é a qualidade, não é a quantidade. Com certeza. Quando você tem uma vida a dois, com qualidade, eu digo isso porque eu e minha esposa somos assim. A gente sente saudade um do outro. Não estou falando saudade de sexo, saudade um do outro. A gente, às vezes eu dou uma saída, demoro a chegar. Às vezes esse dia ela foi para jornada. Aí eu não dou muito o braço a torcer, mas eu sinto saudade dela. Aí ela chega, eu sou firme, né? Mas a gente sente. Por quê? Né? Faz falta. Não estou falando de sexo, estou falando de amor. Não, exatamente isso que eu quis passar aquela hora que o senhor não ensina. Quando a gente vive desse jeito que o senhor está falando, às vezes um abraço, um beijo satisfaz mais que... Claro. Embora, pastor, o senhor me permite, embora o casamento não é unidade, ele é unicidade. E a unicidade envolve tudo. Claro. Precisa ser completo. Agora, o que precisa haver, né? Sempre o respeito de um para o outro. Porque o casal, eu sempre falo que não vive, não consegue viver sem respeito. E quando começa a faltar o respeito, começa a criar problema, gerar problema. E aí começa a não dar para viver junto. Então precisa respeitar. Quando que um marido com
um exemplo, ó, presta atenção. Ó, casado, marido e mulher, se os dois têm uma vida, um vive para o outro, automaticamente, quando um sentir saudade nessa área, o outro também vai sentir. Isso é automático. A hora que um começar a sentir saudade nessa área, o outro também já está sentindo. Aí vai ser um momento bom. Agora, se o marido, por exemplo, fica na internet, fica olhando para onde não deve, vendo revistas pornográficas, assistindo filmes pornográficos, aí o que vai acontecer? Isso vai despertar nele, vai acelerar nele, e aí automaticamente ele vai ser uma pessoa descontrolada sexualmente. Eu tenho recebido algumas mensagens, pastor, de crentes que desabafam comigo pedindo oração por ser escravo da masturbação casado. Está precisando de exorcismo nesse mundo. Então a gente precisa entender, irmãos, que Deus quer que o meu lar seja uma bênção. Agora eu preciso fazer o dever de casa certinho. Aí o meu lar vai ser abençoado. A minha esposa, eu, meus filhos serão para a glória do nome de Jesus. Vocês estão me entendendo? Deus quer isso em nós. Agora vamos para o verso de número 5. Aí o 5, eu vou finalizar no 5. 53. Ó, vou finalizar no 5. O que diz o 5? Não vos desfraudeis. Por quanto tempo? Por algum tempo. Hã? Por algum tempo. E depois? Ajuntai-vos outra vez. Então vai se separar. Se separar assim, né? Como é que eu posso usar o tempo? Então você vai Deixar ausente. afastar um pouquinho para vos aplicar a oração. Tá certo? Deus- Mas não é por muito tempo. Deus já dá um período certinho no mês para separar do coito, né? Tá certo? Então aproveita esse tempinho aí, tá? Agora eu quero, vamos estudar o versículo aí, ó, que eu já estou partindo para o final. Não vos defraudeis. O que é defraudar? Prejudicar. Mais o que? Exatamente o que o senhor falou, usurpar o direito, tirar a genuinidade, o direito de voto. Fraude, não tem fraude. Vem de fraude. E o que é uma fraude? Prejudicar o outro. Só prejudicar? Tirar da vontade. Fraudar é enganar. É isso mesmo. Não é só prejudicar, é enganar. Hebreus 13:4 tem uma conexão da resposta a isso aí. O que diz lá? 13:4? Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como leito sem mancha, Sem mancha. sem mácula, pois aos devassos e adúlteros Deus o julgará. Então, defraudar aqui é enganar. E o que é enganar? Nesse caso que nós estamos estudando, a pessoa que não se comporta, a pessoa que age erroneamente, usurpa, usufrui daquilo que não lhe é direito naquele momento, porque o poder não está com ele, está com a esposa, não está com ela, está com a esposa. Aí quando chega, aí tranquilinho, né? Isso é defraudação. Não vos defraudeis um ao outro. Quando você vai buscar a expressão correta de defraudar, é você praticar um crime com dolo. A tradução correta para isso aqui, na íntegra, é você praticar um crime doloso. O que é um crime doloso? Com intenção. Um crime intencional. Eu falei uma vez numa das minhas ministrações que hoje existem celulares que na agenda dele é Roberto, mas é a Roberta. Aí a esposa pega o celular, vê a agenda, Roberto mandou uma mensagem.
defraudado, não é fiel, não é sincero, espírito enganoso. Aí como que o lar vai bem? Como que a família vai ser bem sucedida? Porque a Bíblia diz que tudo que um homem plantar, isso ele colherá. Então nós temos que tomar muito cuidado. Eu estou falando aqui homem, mas é a mulher também. É que o assunto hoje é homem, mas é um corpo, é homem e mulher. Então a gente precisa tomar cuidado com essa expressão de Paulo aqui, ó, não vos defraudeis uns aos outros. Essa separação aqui, ó, ela precisa de haver um consentimento. Bem, vamos tirar essa semana para a gente orar? Vamos, para nós orarmos, mas depois volta com o marido e mulher. Hoje nós vemos casais que se separam, dormem na sala, no quarto, outro dorme na casa da amiga, na casa do amigo, mas não é para orar, não é para estudar a palavra, nem que se for também está errado, certo? É porque às vezes brigou, se aborreceu, não suporta mais. Quando que não suporta mais? Não suporta mais porque não está valorizando o que tem em casa. Às vezes valoriza o que está fora, às vezes prefere elogiar a grama do vizinho do que cuidar da sua. Então a esposa que você tem, o marido que você tem, é o maior patrimônio, é o maior. O Evaldo disse que é o único, né, irmão? Patrimônio que você tem na terra é a sua família. Pode ter carro, pode ter casa, pode ter o que for. Então valorize a sua família, valorize sua esposa, valorize seu esposo, valorize seus filhos, valorize a sua família, porque ela é um pedaço do céu. Ela é aquilo que Deus colocou você como sacerdote para você administrar. Você vai prestar conta da sua família. Então passou esse tempo, aí se junta, tá? Passou o tempo de oração, se junta, porque se você alongar muito, também cria problema. Eu fui criado na igreja e eu ouvi muitos ensinamentos do meu pastor Olival Machado lá no Rio de Janeiro, e ele falava muitas verdades dentro disso que eu estou falando. E às vezes a mulher sai para oração, presta atenção aqui, às vezes as mulheres saem, aí eu sou mulher de oração, e passam a manhã inteira na casa de um, na casa de outro, em oração, esquece de cuidar da casa, esquece de cuidar do esposo, esquece de cuidar dos seus deveres. Aí quando o esposo chega à noite, aí roupa não foi lavada, comida não está pronta, aí a roupa, como ele tem que trabalhar no outro dia, você lavou, eu não tive tempo de lavar. Não teve tempo, nós temos trabalho, não, eu fui na oração, fui fazer uma visita, fui expulsar não sei o que lá expulsei 50 demônios lá, e esse demônio está trabalhando na casa dela, e ela não está vendo. Então é preciso entender que tudo tem que ser com ordem e decência. Eu preciso jejuar? Eu preciso orar? Claro que eu preciso. Eu preciso ser um homem de Deus que faz a obra do Senhor? É preciso, claro que é preciso. Mas a minha família, ela está em primeiro lugar. Eu não posso, por exemplo, a esposa está passando mal, aí eu vou, filha, está passando mal? Ai, meu Deus, eu não tenho que ir para o hospital, não. Você vai depois, que agora eu vou para a igreja. Está certo? Está errado. Eu preciso de cuidar da minha esposa. Eu não posso largar a minha esposa passando mal e vou para a igreja. Então a gente precisa de entender essas coisas, senão a gente bota a carroça na frente do boi. E Deus não se agrada disso, tem que ser com ordem e decência. Muitos casamentos estão sendo desfeitos, estão com um problema, porque as pessoas não entendem essas coisas. É preciso se orar, se jejuar. Eu falei aqui ontem, né? Acho que quase ninguém percebeu, mas eu até falei que o excesso de consagração, o homem precisa consagrar, precisa, mas cuidado para você não virar padre. O excesso de consagração para a mulher é importante, mas cuidado para você não virar freira. Porque depois o marido não pode nem te tocar, porque você não estou com consagração. Esse mês eu vou pregar, esse mês. E quem disse que o sexo dentro do casamento é pecado? É bênção. Hã? É bênção. Não é pecado, ele é santificado por Deus. É pecado se deixar.
tem a ver. Aí você está pegando, aí você está errando. Vamos finalizar? Meu horário já está dando? Então, depois, ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente, por causa da incontinência. Então, passou um período, volta de novo, para que Satanás não vos tente. Como que Satanás vai tentar aí? Como que ele vai tentar? Começando usando por cada ser humano que tem um instinto sexual, onde é de normalidade o homem sentir uma atração pela mulher e vice-versa, e começa uma brecha a ser aberta quando o casal não está unido aí. Se a mulher, por exemplo, não cumpre o papel dela como mulher, aí o marido, qualquer falta de vigilância que ele der, aparece um elogio, aí a pessoa, poxa, minha mulher nunca falou isso para mim. Porque o diabo, ele não vai chegar de chifre. Poxa, meu marido nunca me elogiou desse jeito. Meu marido só me vê defeito. Meu marido só cobra de mim. Minha mulher só cobra de mim. Então, se a pessoa não tiver sabedoria nessas áreas, o diabo entra. Esse tentar que Paulo está querendo dizer é justamente isso. Se você não cuidar do que é seu, o diabo vai tentar ele. Se você não cuidar do que é seu, o diabo vai tentar ela. Existe um perigo muito grande, pastor, que a carência faz ver amor onde nem tem amor. Aí o que acontece? Eu já ouvi muito o que eu vou falar agora. Mas eu errei porque a minha esposa não me dava atenção. Cuidado, tem nada a ver. Um erro não justifica o outro. Se tiver um erro ali, não justifica você errar. Se o marido não está deixando a desejar, não justifica você errar. Se a mulher está deixando a desejar, não justifica você errar. Aí que entra a esposa, ajudar a esposa e ajudar o esposo. Porque às vezes a pessoa chega a uma certa idade e começa. Até porque o próprio versículo ele está dizendo que essa tentação vai levar você a cometer o erro doloso. Claro. Está falando que você vai intencional. Está falando que você vai ser tentado pela negligência, né? Pode ser briga, pode ser separação, pode ser rancor, pode ser mágoa, não necessariamente uma traição, um adultério. Principalmente mas vai levar a isso. legalidade, né? É o caminho. É o caminho. Vai sucumbir a isso. Então, por isso, eu sempre falo que não adianta você arrancar a teia de aranha. Você tem que matar a aranha. Você tem que resolver o problema. Onde está o problema? Às vezes o casal briga, se separa, volta, mas não botou o pingo no i. Não botou em prato no banho. Eu fui embora por causa disso. Eu estou triste com você porque você falou isso. Entendeu? Eu sempre te respeitei e você não está me desrespeitando. Então, vamos acertar? Vamos fazer certinho? Vamos. Aí faz um acordo e pronto. Agora, quando não bota o pingo no i, aí a saudade é sexual. Eu falei aqui num culto de ensinamento no casal, eu falei que 80% das pessoas que se separam, quando volta, a saudade é sexual. Porque voltou, se acertou, voltou. Primeira coisa que vai ter na primeira noite, eu duvido. Aí quando já teve a relação sexual, na primeira noite que se voltou, que se juntou, pronto, aí vai uma semaninha bem. Quando vai esvaziando o pote, acabou. Aí já começa de novo. Vocês estão me entendendo? Deus não quer isso para nós. Eu não vim aqui acusar A, nem B, nem C. Não vim apontar A, nem B, nem C. Não vim aqui forçar a mente de você, meu marido faz mesmo. Não. Eu vim dizer para você que Deus quer ser o Senhor da sua família. Eu vim dizer para você que Deus quer ser o Senhor da sua casa. Eu vim dizer para você que existe solução para o seu problema. Pastor, meu lar está desse jeito, não importa, eu não quero nem saber. Se você fizer o dever de casa e pedir a Deus se consertar e fazer
Às vezes é preciso orar junto, é preciso sentar bem. Nós estamos com um problema. O que nós vamos fazer? O problema é seu? Não, não é seu, o meu é nosso. Porque quando um lado está errando, um lado está falhando, o problema não é do lado que está errando, é uma carne. O problema é nosso. Em que eu posso te ajudar? Eu estou aqui para te ajudar. Deus me deu você. Não quero te perder. Em que eu posso te ajudar? É que o meu amor está acabando. Filho, vamos orar junto? Eu sei que eu tenho sido falho ou falha. Vamos orar. Vamos renascer o amor no nosso meio de novo. Daqui a um tempo nós estamos sozinhos. E eu preciso viver para você e você viver para mim. Precisa ter esse entendimento, irmãos. Deus quer que o seu lar seja uma bênção. Deus quer que o seu lar seja um canal de bênção para outra vida, para outras vidas. Então eu preciso entender isso. E eu fecho aqui, ó. Fecho aqui, ó. Depois de juntais outra vez, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. E o que é incontinência? Falta de submissão à ordem dos fatores. Eu gosto do Cleverson. O Cleverson ele fala que esse negócio é difícil. Né, Cleverson? Aí tem que estar ligado para entender. A resposta certa, mas vamos clarear ela mais, Cleverson. Vamos lá. Para a gente fechar e eu já estou parando. Ó. São 9h08. Mais 3 minutinhos eu já estou parando. Incontinência. O que é incontinência? Repete aí o que o senhor falou. Incontinência é a falta de submissão às ordens dos fatores que está aí no corpo. Doutor Cleverson. Vamos clarear aí para vocês aí o que é incontinência. O que vocês entendem por incontinência? Falta de controle? Falta de obediência? O que é o in? O in aí é o que? Falta. Ó, vamos raciocinar junto. O que é o in? O in é falta. E o que é continência? Que na verdade tudo que ele falou está ligado à palavra submissão. É dever, dentro de uma lei, dentro do dever. Continência. Olha só. In é conta, certo? Continência, submissão, respeito, honra. Obrigatório? Não, no casamento para ninguém. Não é um campo de obrigatoriedade. Não é obrigatório. Você deve honrar por amor, por livre e espontânea vontade. Eu falei uma palavra aqui uma vez. Eu disse, aqui eu fecho a minha vida. Eu disse que honra não se cobra. Olha só, eu fiz aqui, ó. Toda pessoa que exige honra é porque não merece ser honrado. Honra não se cobra. O dia que você precisar cobrar honra é porque você está deixando a desejar. Então a sua esposa precisa te honrar por amor. Você precisa honrar a sua esposa por amor. Você precisa de entender que você precisa reverenciá-la e reverenciá-lo, porque Deus colocou ele como cabeça, e não é porque ele agora é cabeça que ele vai impor. Não, ele também precisa te honrar. Amém, irmãos? Vera está pensativa ali. Vera bota todo mundo de disse. Quer falar alguma coisa, Vera? Quer perguntar? Vamos ficar de pé?
senta aí. Assim, irmão, canta aí, nós vamos servir o Senhor com a nossa oferta. Amém?